Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Listando o Conto. Eu sou Ronaldo Souza e hoje nós vamos falar sobre alguns elementos organizacionais que as empresas precisam ter para elas serem bem-sucedidas em seus projetos de inovação. Mas antes de irmos direto ao tema aqui do nosso vídeo, eu peço para você se inscrever no canal. Se gostar do conteúdo, aperte no gostei, porque isso é importante para dar relevância aqui para o canal. Bem, então vamos ao nosso vídeo. Para iniciar, é preciso ter uma consciência do que é que você quer, de quais são os seus objetivos, dos caminhos que a empresa deseja trilhar. O Lewis Carroll, que é o autor do livro Alice no País das Maravilhas, ele nos deixa um diálogo icônico entre a Alice e o gato. Quando ela pergunta, você sabe qual caminho eu devo tomar? Eu não sei onde ir. Ao que o gato responde, se você não sabe onde ir, qualquer caminho serve. E esse diálogo ele diz muito sobre o tema desse nosso vídeo, pois precisamos entender, para começar tudo, que ser competitivo em qual jornada? Para quê? Por quê? Você precisa ser competitivo. E também precisa ter um motivo suficientemente forte para você fazer o que precisa ser feito, e só assim você vai entender, que a jornada ela terá as suas dificuldades, você terá os seus momentos de dúvida, mas você vai saber o porquê você deve continuar a caminhar. Mas o que é ser competitivo? Ser competitivo é diferente de ter um perfil de competição, pois ser competitivo tem a ver com estar em constante busca de melhorar seus resultados, é ser determinado, proativo, ter pensamento estratégico e procurar por desafio, e não em superar as outras pessoas ou os seus concorrentes. E a inovação nesses tempos em que tudo muda o tempo todo é uma característica indispensável, tanto às pessoas como às organizações. Mas aqui nós vamos falar sobre as características necessárias às empresas para serem competitivas em tempos de inovação. E destaquei 6 características, que são gestores capacitados, dados qualificados, estruturas do back-office, a estrutura organizacional, os KPIs de inovação e também a capacidade de medir as demandas de mercado. Então vamos começar falando sobre gestores capacitados. O livro Desenvolvimento Gerencial, Estratégia e Competitividade dos autores Adriana Standler, Maria do Carmo Smith e o Pedro Monir Rendemel, entre as suas diversas dicas sobre como ser competitivo, ele traça um perfil do gestor capacitado para esses tempos de inovação. Que essa é uma inovação contínua que tem o tempo todo que as empresas precisam estar sendo reinventadas. E a lista de características que eles colocam no livro, eles falam de elementos como a capacidade de mediar conflito, de ser capaz de perceber a individualidade dos seus colaboradores para gerar produtividade e ser capaz de conciliar os interesses de cada integrante da sua equipe com os interesses da empresa. E aqui mesmo no canal eu tenho alguns vídeos que falam sobre as características indispensáveis de gestores para esses tempos onde exige tanta competitividade no mercado. É fácil você encontrar aí nos cards pelos títulos. O segundo item são dados qualificados. O mundo, atualmente, ele gera muitos dados, muitos não têm a qualidade suficiente para serem interpretados, ou então não existe tecnologias para estruturá-los ainda de maneira eficiente para permitir essa interpretação. Para que eles possam ser utilizados como a base, como um elemento determinante do processo decisório que possibilitem desenhar as tendências que possam contribuir com a competitividade da organização. Então, gerar dados de qualidade, utilizar dados de qualidade em suas análises, ter profissionais capacitados para saber fazer as perguntas certas e obter as respostas estruturadas das bases de dados são indispensáveis
nesse momento em que vivemos. Para isso, além dos investimentos em pessoas, as empresas precisam de infraestruturas, de softwares que permitam extrair as informações com a qualidade necessária para contribuir com a competitividade, né? Para que ela possa ser competitiva no mercado. Agora nós vamos falar sobre as estruturas de back-office. O back-office, ou a retaguarda da empresa, ela é composta por todas as áreas que suportam as equipes comerciais. Não são áreas geradoras de faturamento, mas são indispensáveis no processo de encantamento do cliente e suas experiências, né, com o produto ou serviço comercializado. A boa interação entre esses setores, ela tem se transformado, tem promovido novas responsabilidades para essas áreas de back-office, que agora elas avaliam, né, e desenvolvem históricos dos seus clientes e outras competências e valores que contribuem para a experiência, né, dos usuários daquele produto. Como pontua a Regina Braga Ferreira e a Vivian Maria Domiciano no artigo que elas fizeram, né, intitulado A Importância do Back-Office Comercial. Agora nós vamos falar sobre a estrutura organizacional. A estrutura organizacional ela é um recurso que a administração utiliza para organizar a empresa e os seus colaboradores no que se refere às atividades e objetivos da organização e que garantam, né, a sua competitividade. O tipo de estrutura organizacional ideal para a empresa se manter competitiva e promovendo a inovação vai depender do que a empresa objetiva, do tipo de cliente e da sua área de atuação. Mas a maioria das empresas, elas ainda utilizam um modelo vertical com algumas adaptações intermediárias. Mas, independente de qual modelo ideal, o importante é que a estrutura organizacional boa é aquela que permite agilidade no processo decisório, velocidade na adaptabilidade da organização às exigências do mercado e a valorização das pessoas e da cultura analítica, além de minimizar as burocracias nocivas e que minimizam a competitividade da empresa. Os KPIs de inovação é o nosso próximo item, né? E segundo uma pesquisa da McKinsey, a inovação é reconhecida como uma das 3 prioridades de investimento nas organizações atualmente. Segundo 84% dos executivos consultados nessa pesquisa, né, eles colocam essa importância. Ante a esses levantamentos, dá para a gente perceber que o valor do investimento, o valor que as empresas, que os executivos dão a esse item, né, para gerar competitividade organizacional é muito alto. É indispensável que as manipulações e os seus resultados sejam medidos. É importante que a inovação seja mensurada, porque segundo essa mesma pesquisa, muitas são as ideias inovativas, mas tem uma dificuldade de como torná-las viáveis comercialmente, como podem gerar valor para a empresa. Aí entram os KPIs para dar essas medidas e eles são indicadores chaves, né, de desenvolvimento. E nesse cenário é importante medir, né, fazer aquelas medidas tradicionais, como o valor de investimento, número de iniciativas inovativas, receitas geradas com a inovação. Mas também é preciso que a empresa esteja atenta em como medir as tendências e a sua capacidade de gerar inovação e como avaliar se ela se mantém ou se está com o perfil de uma organização inovadora. Essas métricas elas são determinantes para a empresa se manter competitiva. Agora nós vamos falar sobre a capacidade de medir, né, demandas de mercado. A demanda de mercado, que é um conceito que vem da área de marketing, né, diz que a gestão de demanda é um conjunto de práticas que permitem prever e atender a demanda existente no mercado pelos bens e serviços da empresa, possibilitando o equilíbrio entre oferta
e a procura existente. Desse universo de inovação, é necessário que a empresa saiba quando ela deve retirar um produto do mercado, mesmo quando aquele produto se mostra um campeão de venda, mas você tem uma perspectiva de futuro de que a vida útil dele é datada. E ter o poder, né, de atuar nos mercados, nos mais diversos canais e ainda compreender todas essas tendências de mercado, porque essa atitude fará da empresa uma organização inovadora ou seguidora. Isso vai depender de quão rápido ela for para se adaptar. E como diz o André Heisenberg, né, em um livro com o mesmo título, né, ele diz que quem não faz poeira, come poeira. Eu sei que os desafios são grandes, mas é necessário agir, dar o primeiro passo. E tudo começa com a atitude dos gestores, que precisam estar atentos às demandas de mercado se quiserem se manter competitivos, se quiserem manter as suas organizações competitivas. E como observa o jornalista e um dos colaboradores do livro Sucesso é Treinável, Alisson Costa, precisa-se entender que a trilha do sucesso exige método, para você não se perder e também manter abastecido o quarteto da felicidade, a endorfina, a dopamina, a serotonina e a ocitocina, porque o diferencial está no indivíduo, no ser humano. E quanto mais feliz ele estiver, maior será a sua capacidade criativa, a sua capacidade inovativa. E a inovação é indispensável à competitividade e, por isso, não se esqueça, né? A gente precisa estar sempre revisitando que precisamos de gestores capacitados, dados de qualidade, estrutura de back-office, estrutura organizacional, precisamos de KPIs de inovação e medir as demandas de mercado para a gente se manter atento, porque são aspectos indispensáveis para manter uma empresa competitiva nos tempos atuais. Bem, pessoal, assim nós chegamos ao final de mais um vídeo, né, da série Listando Conto. Eu espero que você tenha gostado também desse conteúdo. Deixa aí o seu like se você gostou, compartilhe com os amigos, certo? E vamos fazer com que o canal ganhe muito mais relevância. Muitíssimo obrigado pela sua companhia aqui, certo? E até a próxima. Tchau!